Bom, então, em nome do Centro de Estudos, damos as boas-vindas a todos que estão no auditório e todos que estão online. O nosso assunto de hoje vai ser a respeito de sustentabilidade e meio ambiente, em homenagem à Semana do Meio Ambiente que estamos vivendo agora. E tem um recado importante, que quem estiver online tem que assinar a lista de presença até o 12h30 para poder participar de um sorteio que vai ter aí no final. Mas tem que assinar até o 12h30. Então, eu queria que pusessem a lista de presença para viabilizar isso, né? Isso para quem está online. Quem está no auditório vai ser feito o sorteio com as pessoas que estão aí. O nosso moderador é o Vitor Silva, que todos já conhecem, que é o grande defensor do meio ambiente do Hospital 9 de Julho, que trabalha com isso o tempo todo. E, Vitor, queria que você, então, já apresentasse a nossa relatora para poder iniciar. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Então, mais uma vez, né, doutora Marisa, a gente aqui nessa data, sempre no mês de junho a gente tem esse encontro. Eu acho que essa já é a 8ª vez que a gente faz esse encontro aqui no mês de junho. O pessoal ainda está chegando aqui no auditório, tá? A gente está esperando o pessoal chegar ainda, mas a gente vai dar sequência. E já tem aí um pessoal online também. Bom dia aí para todo mundo, tá? Agora talvez já boa tarde, né? Depois do meio-dia. Então, hoje, dando uma conversa específica, né, e uma data comemorativa, no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente, e aí com isso, por isso que a gente sempre faz no mês de junho esse evento aqui junto com o pessoal do Centro de Estudos, tá? Então hoje é esse lanche clínico aqui especial do Dia Mundial do Meio Ambiente, né, do Dia Internacional do Meio Ambiente, e aí a gente convidou aqui a Fernanda. A Fernanda é do time de SG, né, da DASA. Ela tem tocado aí junto com a gente nas unidades a questão do relatório de sustentabilidade ambiental, e a ideia foi chamá-la para ela falar um pouquinho. ESG trata de bem mais coisas do que só a parte de sustentabilidade ambiental, mas a gente convidou ela para que ela viesse falar hoje sobre o relatório de sustentabilidade ambiental que a gente tem divulgado aí para o mercado. Terceiro ano já, Fernanda? É o terceiro ano já do relatório que a gente faz como companhia, né, como DASA, e a ideia é que ela fale um pouquinho de como isso é importante, tanto para as unidades quanto para a companhia num todo, né? Só reforçando aqui algumas regras, eu já chamo a Fernanda aqui para falar, mas só reforçando aqui algumas informações, regras não, né, mas informações importantes, como a doutora Marisa falou. A Adriana vai disponibilizar aí para quem tiver online a lista de presença, e a gente tem aqui alguns sorteios de alguns prêmios, aqui são alguns nichos com plantas, que são bem bonitos aqui da empresa Blue Garden, e a gente vai fazer o sorteio disso ao final da reunião, tá bom? Para quem tiver online, até 12h30, quem assinar a lista pode concorrer, e para quem tiver aqui presencial, só o fato de ter assinado lá também já está concorrendo, tá bom? Foi aí uma maneira que a gente trouxe também de comemorar esse dia. Depois vocês vêm ver aqui bem bonitinho os nichos com essas plantas, tá? Então, Fernanda, por favor, eu vou chamar aqui a Fernanda, que vai falar sobre o relatório de sustentabilidade, vai fazer uma apresentação para a gente, depois a gente abre para perguntas. Obrigado, tá, Fernanda, por ter vindo. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês hoje, agradecendo também aqui ao Vitor, Luiz, Opa, a tecnologia chegando aqui. Obrigada, Vitor, pelo convite, também agradecer aqui a participação de vocês, agradecendo a doutora e todo mundo envolvido aqui no evento. Bom, como o Vitor comentou, nessa segunda-feira foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, que é celebrado todo dia 5 de junho, por isso que a gente traz essas agendas anuais para falar um pouquinho dessa temática que é tão importante. E aí, por isso, trouxe um pouquinho dessa agenda, que é o relatório de sustentabilidade, que é um dos compromissos da DASA com o meio ambiente, com toda essa temática, tá bom?
Aqui a gente vai dividir um pouquinho a agenda em 2 momentos, mas eu vou começar com a minha apresentação pessoal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Fernanda Schiavolin Tuguchi, um nome um pouco difícil, mas podem me chamar de Fê. Fernanda Schiavolin Tuguchi. Difícil, gente, meu e-mail também é bem complicado, mas estou à disposição de vocês. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros longos, olhos castanhos escuros também um pouco puxados, até pela minha descendência, por isso que o nome é bem complicado. Tenho estatura média, estou vestindo um casaco rosa, uma legging preta e uma bota. Eu sou formada em gestão ambiental na USP, na Universidade de São Paulo. Eu tenho mais de 10 anos aí trabalhando na área de sustentabilidade. Ontem eu completei 1 ano e meio de DASA, então hoje eu sou especialista em ESG. E aí eu vou começar falando um pouquinho dessa sigla, ESG, né, que ainda muitos de vocês ainda não conhecem. Então, ESG é uma área, e essa sigla em inglês significa Environmental, Social and Governance, que traduzido por português significa meio ambiente, social e governança. Aqui, nesses pilares, eu trouxe um pouquinho que cada tema, né, fala. Então, alguns highlights. No pilar ambiental, a gente fala muito de água, de energia, emissões de gases, resíduos. No pilar social, que é o S, a gente fala de diversidade e inclusão, interação com comunidade, saúde, segurança. E no pilar de governança, a gente fala muito de conselho de administração, remuneração de executivos, políticas fiscais, contábeis. Então, esses são alguns dos temas que os pilares abrangem, tá? Então, essa sigla ESG significa meio ambiente, social e governança, e, enfim, muitos de vocês antigamente conheciam como sustentabilidade, tá? E ainda, para surpresa, né, eu acho que muitos ficaram surpresos com a existência de uma área ESG, acho que muitos de vocês ainda não conheciam, mas tem uma área ESG aqui na DASA, e aí eu vou falar um pouquinho do nosso organograma. Temos a Neucina Toropardi, que é a nossa diretora executiva do Jurídico, Compliance, ESG, Relações Governamentais e Auditoria. Abaixo dela, a gente tem a nossa gerente executiva de ESG, Relações Governamentais, Meio Ambiente e Licenciamento, que é a Caroline Ranzani. Abaixo dela, temos a nossa gerente direta, né, que é a Fernanda Ávila, recém-chegada aqui na DASA. E aí, abaixo dela, temos eu e a Giovana Pupin, minha colega, também especialista em ESG. A Gabriela Fontoura, ela responde diretamente para a Carol Ranzani, e ela é especialista em relações governamentais, mas tem nos apoiado muito, muito, muito com o ESG. Então, essas são as carinhas, né, das minhas colegas de trabalho que compõem a nossa área ESG, e a gente tem, inclusive, uma ambição, né, como área. Então, a nossa ambição é ser uma rede de saúde integrada e sustentável, referência em ESG para o setor. Aqui nesse infográfico ao lado, eu mostro um pouquinho, né, de como funciona a nossa rede de saúde integrada. Então, a gente tem pessoas e saúde no centro, e interligando as nossas verticais de negócio, os nossos serviços, né? Então, medicina diagnósticas, hospitais, medicina genômica das empresas, cuidados integrados, pesquisa clínica, oncologia e o NAVE. Então, um infográfico aqui mostrando a nossa rede de saúde integrada. E a nossa missão é, além de tudo isso, ser sustentável e referência para o setor. E aí, essa área, né? O que ela faz? A gente trouxe aqui alguns dos nossos projetos, né? Então, vou começar falando um pouquinho dos reportes anuais estratégicos, corporativos e específicos da nossa área. O primeiro deles é o relatório de sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. A gente também tem o inventário de emissões de gases de efeito estufa, o CDP,
que é o Carbon Disclosure Project, que a gente preenche um questionário de mudanças climáticas, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o ISE, da B3, da Brasil, Bolsa e Balcão, e a comunicação de progresso, que a gente chama de COP, do Pacto Global. E aqui também, dividido por pilar, eu trouxe outros projetos da companhia, tá, gente? Então, no pilar ambiental, um deles até é o projeto aqui do 9 de julho de reutilização de aventais descartáveis, que a gente adora, a gente sempre fala, Vitor, parabéns aí pela iniciativa do time. Então, temos o projeto de reutilização de aventais descartáveis do 9 de julho, temos um projeto de construção de 17 usinas solares, projetos de reciclagem e logística reversa. Estamos iniciando agora um projeto para cadeia sustentável de fornecedores, compensação de emissões através de compras de créditos de carbono, dentre outras, tá, gente? Trouxe só alguns aqui. No pilar social, a gente tem o projeto Se Cuida, projeto Pro Pulmão, o GENOP, projetos de rastreio de câncer de mama e de colo do útero. E de governança, a gente tem uma gestão de riscos ESG, uma estruturação, né, que a gente está agora iniciando do comitê ESG, a inclusão de aspectos ESG nos resultados trimestrais da DASA, então, até nos releases agora que a gente solta no site Relações com Investidores, a gente inclui os aspectos ESG. A gente faz também a gestão do orçamento para projetos, né, da nossa área, e fazemos também revisão periódica do nosso planejamento estratégico. Gente, aqui eu passei bem rápido por tudo, tá? Mas se vocês quiserem saber mais a fundo, eu vou convidá-los também a acessar o nosso relatório de sustentabilidade. Então, gente, quem já ouviu falar em relatório de sustentabilidade aqui? Vitor? Gente, relatório de sustentabilidade, o que é isso? Então, assim, é uma forma da empresa comunicar todas as suas práticas e desempenho nos pilares ambientais, sociais e de governança. Então, por isso que eu convidei a todos, assim, caso queiram saber mais o que a DASA está fazendo em relação a isso, o relatório de sustentabilidade ele traz um consolidado. Então, é um documento relativamente extenso, mas é muito rico de conteúdo, tá? É muito, muito rico. Então, assim, hoje a gente tem uma versão em PDF do relatório de sustentabilidade de 2021. Eu vou falar um pouquinho mais dele para frente, mas também temos uma versão resumida, tá? Até bem interativa em formato de hot site, que traz uns highlights das nossas informações. Então, o relatório de sustentabilidade é, assim, um dos melhores documentos para você entender o que uma empresa está fazendo nessas temáticas. E aí, qual é o benefício, né? Por que a gente deve relatar? Então, além de atender as demandas dos públicos interessados, a gente também atende a algumas regulamentações, como, por exemplo, a CVM 59 de 2021. Além disso, a gente traz cada vez mais visibilidade para as ações realizadas pela empresa. Também, com o relatório, a gente promove uma maior transparência e credibilidade ao mercado e aumenta a nossa competitividade. E é uma ferramenta de gestão interna, então, como a gente acessa, né, diversas áreas, a gente tem acesso a diversos indicadores, a gente consegue identificar quais são os nossos gaps, onde a gente consegue melhorar, quais são os nossos planos de ações e o que a gente pode fazer para um projeto de melhoria contínua. E existem padrões a serem seguidos para esse relatório, né? Então, o mais utilizado é o padrão GRI, que é o Global Reporting Initiative, que é reconhecido mundialmente, tá? Essas padronizações, elas são super importantes para a gente fazer comparações, né? Então, facilita o diálogo entre as empresas e as partes relacionadas e fica mais fácil da gente comparar as informações. Existem outras diretrizes, como o SASB, que é uma diretriz setorial. Então, hoje a gente até inclui alguns indicadores aqui da área da saúde, e o TCFD, que eu vou falar também que a gente inclui no nosso relato, começou agora no relatório de 2022,
e que podem ser incorporados além de outros também, tá? Então, o relato, ele traz algumas diretrizes aqui para a gente. Aqui eu não vou me estender muito, falando um pouquinho da resolução da CVM 59 de 2021, ela entrou em vigor em 2 de janeiro de 2023, né? E um dos objetivos é atender a demanda de investidores, né? Por dados relacionados a ESG para companhias de capital aberto, como é o caso da DASA. E aí, falando agora um pouco do momento da DASA em relação ao relatório de sustentabilidade. Em 2021 foi o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, então ele era referente a 2020, então a gente relata, né, a gente divulga o relatório num ano, mas ele é sempre baseado nos dados do ano passado, então ele abrange o ano todo, então de janeiro a dezembro, por exemplo, de 2020, e a gente publica em 2021. Então, o primeiro relatório de sustentabilidade ele foi publicado em 2021, referente ao ano de 2020. E ele foi somente inspirado naquele padrão que eu comentei com vocês anteriormente, que era o GRI, e na época a gente tinha feito a divulgação dele no site oficial da DASA e no site de RI, que é o site de relações com investidores. E a gente já tinha disponibilizado as versões em português, inglês e espanhol, até porque agora a DASA está crescendo, inclusive em outros países da América Latina. E em 2022, a gente construiu o nosso segundo relatório de sustentabilidade, né? Então, publicamos em 2022, referente ao ano de 2021. E aí, para esse relatório, a gente trouxe mais uma novidade que era, além da diretriz do GRI, a gente incluiu o SASB, então não foi somente inspirado, a gente fez efetivamente seguindo a diretriz do GRI e do SASB. E, além disso, a gente teve a criação do nosso site ESG. Então, eu convido também todos vocês a acessarem depois o nosso site ESG, que é www.dasa.com.br/ESG. Então, a gente criou o nosso site, divulgamos também o nosso relatório de sustentabilidade lá, além do site oficial da DASA e do site de RI. E, como eu comentei anteriormente, também criamos um hot site com acessibilidade. Então, o nosso hot site, ele traz uma versão resumida do relatório de 2021, uma versão bem interativa, bem dinâmica. Então, como o documento em si é bem extenso, né? Então, o hot site, ele traz os highlights e tem acessibilidade em libras, áudio, então ficou bem legal. E aí a gente também continuou traduzindo o relatório, né? Então a gente tem tanto em português quanto em inglês e espanhol, e foi o primeiro ano que a gente passou por asseguração de um organismo de terceira parte, que é uma auditoria. A gente não gosta nem de usar esse termo, até porque toda vez que a gente escuta auditoria dá um frio na barriga, né? Mas a gente prefere chamar de asseguração de um organismo de terceira parte, que traz cada vez mais credibilidade para o nosso relato. Então, quando vem uma pessoa de fora, né, uma empresa, e olha para os nossos dados, passa credibilidade para o mercado, porque mostra que a gente está reportando as informações de forma transparente. E agora, em 2023, no primeiro semestre, a gente está prestes a divulgar o nosso terceiro relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2022. E esse ano, gente, já estou dando spoiler, hein? Esse ano a gente vai incluir também os indicadores do TCFD. Então, além do GRI, do SASB, a gente inclui esse ano TCFD. Então, todo ano a gente tem tentado aprimorar o nosso reporte, deixando cada vez mais completo. São desafios, mas que a gente entende que, como companhia, a gente está avançando mais. Vitor, pode abrir para perguntas ou no final? Eu vou voltar aqui, que é uma sigla, Task Force, essa aqui, ó, Task Force on Climate-Related Disclosure. Mas significa que são indicadores que olham muito para as questões de mudanças climáticas. Então, a gente tem percebido muito que há uma tendência de mercado e há uma pressão cada vez maior de investidores para a gente relatar todos os indicadores que envolvem riscos socioambientais,
tudo que a gente faz de ações voltadas para a mudança climática, então, são indicadores mais voltados para clima, tá? E aí, aqui, falando um pouquinho da divulgação, a gente permaneceu aqui com as divulgações nos canais da DASA, de RI, de SG. A gente tem pretensão, né, de melhorar cada vez mais o nosso site. Também faremos um novo hot site, né, com os dados atualizados do relatório de 2022, que a gente vai lançar, e versões também em português, inglês e espanhol, e também esse ano passamos por uma asseguração de um organismo de terceira parte, é o segundo ano que a gente segue com esse nível de excelência. E aqui eu trouxe um pouquinho dos números, assim, né, uns big numbers, para vocês terem uma noção do quanto que a gente envolve a companhia como um todo num processo de elaboração do relatório. Então, são mais de 120 indicadores coletados, e isso eu estou trazendo com base no relatório de 2021, tá, gente? Porque eu não posso dar mais spoilers do relatório de 2022, que ele ainda vai ser divulgado. Então, são mais de 120 indicadores coletados, são mais de 20 áreas participantes da DASA, 4 verticais de negócios consideradas, então a nível corporativo, e mais de 9 meses de dedicação ao relato. É quase um filho que a gente espera ali nascer. E aqui, assim, bem nível macro mesmo, eu trouxe algumas etapas, assim, para a construção de um relatório. Então, a gente começa com reuniões de kickoff, entrevistas com a alta liderança, para a gente ter o tom do relatório. Então, a gente faz, desde o Pedro Bueno até outros executivos da companhia, a gente faz essa entrevista para dar o tom do relato, né? A gente seleciona alguns indicadores e alguns respondentes, então o Vitor, por exemplo, ele é sempre acionado, porque ele precisa responder alguns dados de resíduos, então a gente seleciona os indicadores, a gente identifica quais são os pontos focais, quais são as pessoas que nos ajudariam com a construção da resposta. Aí a gente entra numa etapa de coleta, consolidação e validação de dados, é uma etapa bem duradoura, porque a gente tem muita área a ser envolvida, muitas pessoas a serem acionadas, então é uma etapa bem duradoura. E aí, depois disso, coletadas as informações, a gente vai para a etapa de produção de conteúdo e editorial. Então, também a gente começa a trazer tudo para o papel, né, dando uma narrativa, primeiras narrativas do nosso relatório. Depois a gente passa por uma auditoria dos dados, então vem um organismo de fora, uma empresa de fora, um organismo de terceira parte, em que faz toda a auditoria, eles chamam as áreas para entrevista, então eles pedem evidências, é como se fosse uma auditoria mesmo, mas a gente prefere chamar como asseguração. E aí a gente faz a diagramação, que é transformar todo o texto num layout, né, transformar num arquivo visualmente, né, bonito, tudo bem estruturado, e aí depois a gente caminha para a tradução. Então, isso daqui é um cronograma que no final acaba dando os 9 meses, mais ou menos, de trabalho. E aí, para a construção de um relatório, a gente precisa definir uma matriz de materialidade, né? Então, a DASA fez a construção da sua matriz de materialidade em 2021. Então, para esse trabalho, a gente fez uma pesquisa gigantesca, né, que envolveu tanto o público interno quanto o público externo. Então, a gente teve mais de 2.000 stakeholders consultados, e a gente teve um retorno de 70% do público externo e 100% do público interno. Então, é uma pesquisa que a gente faz, considerando esses públicos internos e externos que a gente colocou ali no slide, para verificar quais são os temas que eles acham relevantes para o negócio da DASA, né? Então, essa pesquisa resultou nesses temas materiais. Hoje a DASA tem 15 temas materiais que a gente julga importante para servir de diretriz para as nossas ações, né, e projetos aqui da nossa área. Então, a gente trouxe aqui rapidamente os 15 temas materiais que estão destacados ali com a bolinha azul e uma bolinha menor laranja no centro. Então, esses são os nossos temas que servem de diretriz para as nossas ações e projetos da área.
E aí também, para a construção do relato, é muito importante que a gente siga os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de ODS, né, que são definidos pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, o que é um ODS? É basicamente um apelo global, ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Então, são 17 objetivos que a gente chama de ODSs, para os quais a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, estão contribuindo a fim de que possamos atingir uma agenda de 2030 no Brasil. Então, são 17 ODSs que são definidos pela ONU. A DASA selecionou 7 aqui, como descrito no slide, que a gente considera como prioritários. Então, dos 17, a gente selecionou alguns, porque a gente entende que para o negócio da DASA são prioritários. Então, ODS 3, saúde e bem-estar; ODS 5, igualdade de gênero; ODS 7, energia limpa e acessível; ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico; ODS 10, redução das desigualdades; 12, consumo e produção responsável; e o 13, ação contra a mudança global do clima. Então, esses são os ODSs que a gente prioriza. E aí, agora eu trouxe uns highlights do nosso relatório de 2021. Então, aqui a gente traz os big numbers, né? Das em números em 2021. Então, vocês podem verificar que a gente tentou dividir nas verticais de negócio. Então, diagnósticos, a gente trouxe números de exames processados, números de testes de detecção de Covid, as nossas unidades de atendimento, que cada vez crescem mais, né, com as aquisições da DASA, número de pacientes, o nosso NPS. Em hospitais também a gente trouxe NPS, número de exames processados, internações, da mesma forma aqui para as outras verticais de negócio. Aqui também é uma continuação do slide anterior, alguns big numbers. Então, gente, é muito interessante esses números. Se vocês quiserem se aprofundar, está no nosso relatório de 2021, e fiquem ligados, porque vai sair o 2022 até dia 31 de julho. Então, até dia 31 de julho, a gente publica o nosso relatório mais atualizado, que é de 2022, tá? Então, aqui é só para deixar um gostinho de quero mais, gente. E aí, aqui, algumas metas da companhia que foram assumidas publicamente no relatório de 2021. Então, nós temos 4 metas, né, como companhia, duas delas ambientais, uma social e uma de governança. As metas ambientais se referem às emissões de gás do efeito estufa e energia renovável. A meta social é muito voltado para a nossa causa, que eu vou falar também mais para frente, que é saúde feminina, e metas de governanças voltadas para índices e ratings. Aqui a causa. A nossa causa, então, a gente teve um trabalho de construção, de definição da nossa causa social, e aí a gente trouxe para o nosso relatório, né, a publicação que hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a nossa causa social é um olhar cuidadoso sobre a saúde feminina. Então, hoje os nossos projetos, eles são muito direcionados para a saúde feminina, mas não só isso, né? A gente tenta trazer um olhar multidisciplinar e abrangente também para muitas questões, mas o nosso especial carinho para saúde feminina. E aqui também eu trouxe alguns números das doações, né, para os projetos sociais que a gente faz. Então, foram, em 2021, mais de 18 milhões de reais destinados para ações sociais. Então, a gente teve 2,5 milhões para o projeto G9, 5 milhões e 300 para a DNA do Brasil, a gente teve o CDE, a gente teve doações de cestas básicas para a ONG Gerando Falcões, a gente destinou também 250 mil para a Rede Mondó, tivemos o projeto Se Cuida, doamos também 1,5 milhão para equipar o Hospital da Lagoa, no Rio, e 2 milhões para a construção do Hospital de Samambaia. Então, alguns dos nossos big numbers para as ações sociais. E falando aqui um pouquinho
dos nossos compromissos públicos, né? Então, como área ESG, eu posso especificar os dois primeiros ali, que é o Pacto Global e o compromisso com o clima. Hoje a DASA, por exemplo, faz parte do comitê gestor do programa Compromisso com o Clima, que é gerido e administrado pelo Instituto Ecos Brasil, e lá a gente tem um portfólio de projetos, né, que a gente pode aportar para adquirir créditos de carbono e ajudar indiretamente, né, ter um impacto social positivo, indireto em comunidades, e incentivando a leitura, empoderamento feminino. Então, a gente sempre tem um olhar para o impacto social positivo que a DASA pode promover. E os outros compromissos aqui, eles são mais da área de diversidade e inclusão, mas também tem muito a ver com a nossa temática ESG, então é por isso que a gente traz aqui. E aqui também, por fim, né, não sei se já falei muito, daqui a pouco o Vitor vai me avisando, eu acho que eu passei uns minutinhos, mas aqui eu trouxe só as nossas conquistas, né? Então, por exemplo, a gente já ganhou o prêmio Ética nos Negócios, né, na categoria ESG, Diversidade e Responsabilidade Social. Ganhamos o prêmio Consciência Ambiental do Imerstar e também Melhores do ESG do Exame, da revista Exame. Então, ganhamos no ano passado, acabamos de saber que ganhamos esse ano também. Na próxima semana a gente vai lá com a nossa VP para receber o prêmio. Então, é o segundo ano que, agora eu posso falar, o segundo ano que a gente recebe esse prêmio também. Então, é um prazer trazer um pouquinho das nossas ações aqui para vocês. O tempo é bem curto, mas quero convidá-los também agora a fazer uma reflexão, né, como colaboradores também da DASA, que para a gente a sustentabilidade não é somente um discurso, mas um modelo de negócio. Então, se a gente tenta trazer cada vez mais, né, transformadores para nosso lado, para que a gente consiga, como um todo, caminhar para um modelo sustentável. E aqui, gente, se vocês puderem apontar o QR Code, a câmera do celular para o QR Code, para trazer uma pesquisa de satisfação, é uma perguntinha só. E aqui também eu deixo o nosso site ESG, que eu comentei com vocês, então ali, através desse site, vocês conseguem também acessar o nosso relatório de sustentabilidade, tanto na versão completa, quanto na versão resumida, que é o nosso hot site que eu comentei com vocês. Então, fico aqui à disposição, vou abrir agora o espaço para perguntas, e agradecer de novo a participação de vocês e pelo convite. Muito bem, podem bater palmas. Fernanda, posso falar? Tem alguém aí do auditório? Oi, doutora, pode falar sim. Sim, bom, em primeiro lugar, parabéns pelos prêmios aí que vocês já ganharam. Isso também é muito, muito importante, porque serve de estímulo para ficar cada vez melhor. Eu fiquei com uma dúvida, você podia explicar melhor que no começo aí você mencionou um B3, que é Bolsa, como é que é? Brasil, Bolsa e Balcão. Eu não consegui entender aonde que se encaixa isso. Hoje, agora, né, em 2022, entramos na carteira da B3. Isso significa que a gente respondeu um índice de sustentabilidade empresarial, é um índice de mercado, né? Então, para essa construção, para essa resposta desse questionário que envolve diversas perguntas da companhia, a gente teve o apoio da área de relações com investidores. Então, é um índice muito, muito conhecido no mercado de investidores, e aí a gente preenche um questionário com diversas questões também. A gente submete para avaliação da B3. A B3 ela solicita algumas evidências, e aí depois, com base em tudo isso, é gerado um ranking, né, uma lista de empresas que entram para a carteira da B3. E agora, em 2022, foi a primeira vez que a DASA entrou na carteira, então isso tem total reflexo também nas nossas ações como companhia. Então, agora, a partir daí, ingressando pela primeira vez na carteira, o nosso intuito é melhorar cada vez mais a nossa posição nesse índice de mercado,
para que a gente tenha cada vez mais uma melhora nas ações da DASA. Doutora, deixa eu só complementar aqui, talvez, é isso que a Fernanda explicou, é bem legal. Basicamente, é o nosso credenciamento para a Bolsa de Valores, né? Como a gente é uma empresa de capital aberto, é basicamente um credenciamento ambiental, dizendo, olha, a DASA tem a preocupação ambiental, né, Fernanda? Você pode ir me corrigindo, mas eu só estou tentando trazer para uma realidade de que a DASA, então, tem essa preocupação ambiental e a gente divulga esses dados oficialmente, né? Porque a gente não fica só no achismo, então a gente está divulgando um relatório com um documento oficial e dizendo, olha, a nossa companhia é uma companhia que se preocupa com essas questões de ESG e com isso a gente está credenciado para o mercado. Muitos investidores buscam esse índice que a Fernanda trouxe para poder investir nas empresas, né? As empresas que não têm essa responsabilidade de maneira ali assertiva, né, que não colocam isso para o mercado, tem um pouco mais de dificuldade de atrair investidores. Então, isso também funciona para o negócio de uma maneira muito legal. E isso é interessantíssimo, né, Fernanda? Porque a gente traz, então, essas informações para o mercado como um todo, mas também de olho nisso, né? De olho a credenciar a empresa e mostrar, olha, nós somos uma companhia que tem uma preocupação importante com esses assuntos, principalmente aqui do que nós estamos falando especificamente hoje de ESG, da parte ambiental. E o mais legal de tudo é trazer isso aqui para a ponta e entender como é que isso funciona aqui na ponta, né? Porque, como a Fernanda falou, as unidades da companhia reportam essas informações. E aí, que nem agora eu vou perguntar para vocês se vocês sabem, agora eu vou perguntar, Fernanda, que é o seguinte, vocês sabem aonde a gente pode contribuir, por exemplo, com essa questão do relatório? Vocês sabem aonde a gente está inserido nisso? Vocês conseguem se enxergar? Parece uma coisa que está muito distante, né? Mas vocês conseguem enxergar onde a gente está inserido? Vou dar um exemplo. Eu dei uma dica, aí no meio eu falei, ó, o Vitor sempre nos ajuda com uma coleta aí de indicador. Tem uma coisa muito importante, por exemplo, que é resíduos. Então, assim, ó, quando a gente olha para resíduos, a gente está falando, resíduo, gente, é basicamente qualquer tipo de lixo que a gente gera dentro da companhia, tá? Vamos pensar nisso como uma... Eu já estou trazendo aqui para outra conversa que eu vou ter, Fernanda, tá bom? A gente vai fazendo essa... e a gente abre mais aqui para perguntas. Então, por exemplo, o resíduo, todo mundo aqui gera algum tipo de lixo, não gera, gente? Então, só de saber disso, todo mundo já está inserido nessa informação final aqui. E se a gente fizer isso de maneira adequada, de maneira que é bom para o meio ambiente, para a sustentabilidade ambiental, a gente está contribuindo com o relatório de sustentabilidade, está contribuindo lá na frente na Bolsa de Valores, né? Então, trazendo aqui para a ponta, é algo muito simples, né? E aí eu trouxe hoje aqui algumas informações só para a gente finalizar. No final aqui eu também tenho a gente vai fazer também o lançamento de uma outra coisa nova de como descartar os resíduos de maneira diferente do que a gente fazia até então. A gente hoje traz essa informação e a partir de hoje também faz uma mudança aqui nesse sentido, mas é para vocês verem que, assim, tudo isso que a Fernanda falou parece uma coisa que está muito distante, mas está inserida no nosso dia a dia, tá bom? Uma outra coisa muito legal que ela trouxe, aí eu não sei se ficou claro, eu vou só dar uma ênfase a isso, é que a gente, já há 3 anos, está fazendo um inventário de gases de efeito estufa. O inventário de gases de efeito estufa, a gente consegue dizer, inclusive com a geração de resíduos, né? Porque resíduo também gera gás de efeito estufa, tá? Sim, ainda mais quando descartado em aterro, tá? Isso, então o inventário de gases de efeito estufa mostra qual que é a pegada para gases nocivos, né? Lançados na atmosfera que o hospital tem. Então, gente, para a gente chegar nessa conta, existe uma ferramenta lá, então você coloca os quilos de resíduo, ela transforma aquilo em peso de CO2, em peso de carbono. É uma coisa que parece... científica demais, mas não está na prática, tá? Então, considera esse inventário de gases de efeito estufa, considera a quantidade de resíduos que a gente gera, considera a quantidade de água, de energia, considera se a gente tem uma frota própria de veículos, se a gente tem uma caldeira, tudo isso é considerado e depois isso é transformado numa conta para saber qual que é a nossa pegada, né? Quanto que o 9 de julho está gerando ali está emitindo de gases de efeito estufa. E aí vocês viram que é o 3º ano, né, que a gente está reportando essas informações. A partir de agora a gente começa a ter metas. Até então a gente estava só medindo.
para saber, né? Como é que a gente está. Mas então, agora tem essa expectativa, né? Que aí a gente começa a ter as metas de como reduzir, porque agora, antes eu não sabia o quanto eu gerava, agora eu já sei o quanto eu gero. Então, a partir de saber, a partir dessa informação, né, desse saber da quantidade ali de gases que a gente gera, a gente começa a colocar metas. E aí vocês viram ali que uma das metas é a gente ser carbono zero. É difícil, né, uma instituição desse tamanho, assim, não emitir, mas não estamos falando que não vamos emitir, nós estamos falando que nós vamos conseguir compensar com outras ações. Isso é bem interessante também para as questões ambientais, né? É pensar primeiro na redução, para no final pensar em compensação, né? Porque não é, eu vou emitir e depois eu compenso. Não, a gente tem projetos, a gente tem incentivado a construção de projetos de redução, né, para mitigar, né, reduzir a emissão de gases, mas não só de gases, mas também na parte de resíduos. Então, como a gente consegue, antes mesmo, né, de pensar em qualquer outra coisa, vamos pensar na redução lá no começo. E aí, exatamente, o índice, voltando, ele torna a empresa mais atrativa, então, os nossos reportes da área ESG, eles são, como eu disse lá atrás, estratégicos, eles são nível corporativo e eles são anuais. Então, assim, a gente até tá achado um pouco como chato, porque todo ano a gente está pedindo indicador. É porque é essa frequência. Que sei, viu, Fernanda? É uma frequência já definida. Então, assim, é por isso que no começo foi um pouco difícil para a gente, porque era tudo muito novo, né? E aí agora a gente, graças a Deus, como é o terceiro ano, a gente já está conseguindo trazer essa cultura, né, para a empresa como um todo. Então agora o Vitor já sabe que ele vai ser acionado por mim. Antes ele falava, Fernanda, agora ele já consegue se programar. Então a gente tem essa frequência anual para reportes, não só do relatório, mas do inventário. A gente conta muito com o apoio de todos vocês, porque vocês fazem a diferença, então no final pode não parecer, mas no final a gente está deixando o nosso relatório mais completo, nosso inventário mais completo, a gente está trazendo mais visibilidade para o mercado, mais credibilidade, maior transparência, as nossas ações melhoram, a nossa posição no índice de mercado melhora, a nossa nota no CDP, que é atrelada ao ISE, melhora. Então, assim, tudo, no final, a gente não faz essa ligação direta, né? Então, algumas das pessoas, assim, não conseguem enxergar, por exemplo, um resultado direto da área ESG, mas está tudo sendo revertido, mesmo que de forma indireta, para a companhia como um todo, né? E ainda como resultado disso tudo, aí vocês vão falar que eu sou apelão, né? Que eu fico trazendo para o lado apelativo, mas como resultado disso tudo, a gente garante a sobrevivência das gerações futuras. Vocês já pensaram nisso? Tudo que a gente faz aqui hoje, né? Tudo que a gente faz hoje de maneira estruturada, é lindo ver essa área de ESG estruturada, é bem bonito, isso funciona muito bem, mas assim, todas essas ações refletem na nossa vida fora da instituição, tá? Então eu estou falando aqui como apelativamente, mas a gente precisa conectar isso também, né? Não, trazer essa cultura, né, como empresa, né, então plantar a sementinha em cada colaborador, mas a gente sabe que a nossa vida não é só resumida aqui, né, em trabalho, a gente tem a nossa vida pessoal, então a gente sendo multiplicador, né, a gente também consegue trazer isso para a nossa vida pessoal, social, então a gente traz muitas ações no pilar ambiental, muitas ações no social. A gente trouxe indicadores aqui, por exemplo, de doações, que eu sou apaixonada, assim, eu fico muito feliz em ver a DASA investida em projetos sociais, sabe? Então, a gente a nosso objetivo também como área é trazer mais isso, mostrar o que a DASA faz para o mercado, porque muitas vezes nem a gente sabe, né? Então, a gente como área também está tentando melhorar as nossas comunicações para o público interno quanto público externo. Então, o relatório, por exemplo, é uma ferramenta de trazer essa comunicação. A gente também está pensando em trazer mais treinamentos para melhorar essa cultura dentro da companhia como um todo. É isso, legal, né? Tá tudo bem, Fernanda. E tem essa coisa de tudo que a gente fizer aqui dentro refletir lá fora. Se a gente não pensar dessa maneira, né? Se a gente não pensar que aquilo que, né, aquele papel, agora sim eu vou ser apelativo, tá? Aquele papel toalha que eu usei a mais pode fazer a diferença lá
no aterro sanitário, pode gerar, entendeu? Então, eu acho que isso é... E a gente aqui não fala de economia financeira, que a gente está falando realmente de utilização adequada dos recursos que a gente tem disponíveis aqui na companhia, né? Vamos abrir para mais perguntas. Vocês têm mais alguma coisa? O pessoal que está online, ou aqui mesmo no auditório, vocês querem fazer alguma outra pergunta sobre o tema? Ficou esclarecido? Acharam que é importante? Fiquem à vontade, gente. Gente, é muito legal esse tema. Não é só porque eu trabalho na área, gente, mas assim, é muito legal. A Danila quer falar, deixa eu passar para ela. Boa tarde, meu nome é Danila, sou do RH. Eu queria saber um pouquinho mais sobre os projetos sociais. Aquele da mulher, quem são as pessoas que participam, como é possível se inscrever, como que a gente faz para estar inserido nisso, né? É muito legal saber, mas acho que é muito legal também a gente levantar a mão e falar como eu faço para participar. Show. Esses projetos, principalmente voltado mais para a saúde feminina, né? Então, a gente tem projetos, por exemplo, né, de mama, colo do útero, eles estão sendo construídos com a área médica. Então, o interessante também da nossa área ESG é que a gente permeia em diversas áreas da companhia. Então, a gente tem grupos de trabalho com diversas áreas. Então, uma delas é a área médica. Então, esse assunto, ele está sendo tratado com o DUD, com a diretoria do CURI, eles são super expertise, possuem super conhecimentos no tema, e aí são projetos que a gente está caminhando agora, mas a gente já trouxe para vocês, mas eles estão sendo desenhados. A partir, eu acho que desse relatório de 2022, a gente já consegue trazer uma pincelada do que a gente está pretendendo para esses dois projetos, mas esse ano específico, em 2023, é onde a gente vai conseguir avançar mais nessa frente. A nossa causa social, que é a saúde feminina, ela foi estabelecida também recentemente, foi no ano passado que a gente divulgou, né, no relatório. Então, agora que a gente está conseguindo também ter mais foco aonde a gente quer chegar, né, na parte social. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessas frentes, e aí depois a gente traz esses mais comunicações, mais novidades sobre esse tema, a partir do momento que ele começar a ficar um pouco mais maduro também, mas já foram iniciadas todas as discussões com a área médica sobre esses projetos. Nada. Temos mais perguntas? Do pessoal que está online também, não? Eu vou até ir para ali, porque eu não enxergo de longe. Você viu, Fernanda? Achei o máximo. Que legal que é. Para onde eu olho. Eu acho que é mais comentários. Alguém até ali mandou uma resposta. Olha, eu fiz a pergunta aquela hora, alguém fazendo o uso adequado dos enxovais, por exemplo. Olha que legal. Tá vendo como tá tudo interligado? Já que falaram do enxoval, deixa eu só contextualizar então, né? O enxoval é algo importante, porque assim, a gente tem uma conta, Fernanda, que aí eu não sei se você conhece exatamente assim, mas olha, a gente hoje lava em torno de 4 toneladas de roupa por dia. E usa-se 8 litros de água para lavar cada quilo de roupa. Se a gente fizer uma conta, vai dar uma conta absurda. Então, a gente usando também da maneira adequada o insumo em si, né? Como eu falei do papel toalha, que pode parecer uma bobagem, gente, mas o que eu estou falando é tudo isso que nós conversamos aqui, né? Todos esses documentos são gerados através do nosso dia a dia, daquelas coisas que a gente faz aqui na ponta. E que está todo mundo inserido nisso. Né? Então, quando eu falo que está todo mundo inserido, é porque todo mundo, de alguma maneira, faz a utilização de algum insumo que pode ser usado de melhor maneira, né? Não, e até falando um pouco de enxoval, não sei, Vitor, se eu já comentei contigo, mas, por exemplo, a lavagem pode entrar no escopo 3 ali do nosso inventário. Então, quanto melhor a gente utilizar isso, também as nossas emissões, nosso inventário, a gente consegue controlar melhor. Muito legal. Quer falar? Só isso. Vamos esperar mais um pouco ainda para reportar essas informações. Nós estamos quase lá, nós estamos chegando ali nas metas. O inventário, a gente tem o inventário, então, como o Vitor disse, ele serve para quantificar, contabilizar as emissões de gases do efeito estufa da DASA, né? Então, a gente mapeia todas as fontes de emissão, móveis, estacionárias, enfim.
E aí tem 3 escopos, né? A gente tem o escopo 1, 2 e o 3. O escopo 1 e 2, eles são obrigatórios para reporte, então a gente segue a diretriz do Programa Brasileiro do GHG Protocol, e a ISO 14064, e a gente tem o escopo 3 também, que ele é opcional, tá? Mas hoje a DASA, ela já reporta 3 categorias do escopo 3, e aí, por conta disso, hoje o nosso reporte é completo. Ele também é assegurado por organismos de terceira parte, então a gente também recebe a auditoria do inventário. Por conta disso também, a gente recebe um selo ouro do programa do GHG Protocol. Então, se vocês entrarem lá no site da FGV, que segue, né, que norteia as diretrizes do GHG, nosso logo está lá com selo ouro do inventário. E aí a gente pode acrescentar aos poucos o aumento dessas categorias de escopo 3, como, por exemplo, a lavagem. Muito bem, estamos chegando lá. É porque a Cíntia falou, nós estamos chegando lá nessa meta. Gente, então tá bom, eu agradeço aqui a Fernanda, tá, pela conversa. A gente tem mais 10 minutos aqui, 5 minutos eu vou trazer aqui uma apresentação rápida de um projeto que a gente vai fazer, é um kick-off, na verdade, aqui é um lançamento aqui, a partir daqui vocês vão começar a ver isso pelo hospital, é 5 minutinhos só, e 5 minutos a gente vai usar para fazer o sorteio aqui desses arranjos bem lindos aqui, ó, tem alguns arranjos de parede, com planta viva, tá, que a gente conseguiu para esse evento, tá bom? Você pode colocar, Gustavo, outra apresentação? Ah, já está aí? Olha só. Muito bem, aqui é só para informar, então, vocês, todo mundo que está participando, que a partir de hoje a gente vai fazer uma mudança elencado com tudo que a gente viu aqui, tá? Por isso que a gente traz essa conversa. A partir de hoje a gente vai conseguir fazer, a gente vai aqui soltar um projeto onde a gente vai reajustar o jeito de descartar os nossos resíduos para a gente tentar facilitar um pouco as questões de reciclagem, principalmente. A reciclagem é um grande... na verdade, assim, o nosso processo de reciclagem é eu não estou encontrando a palavra aqui, mas assim, tem o detrator e tem o promotor. Desculpa, era isso. Eu olhei para a Nicole e lembrei do promotor por causa do NPS. Desculpa, gente. Quando a gente olha para o processo de reciclagem, a reciclagem é um grande promotor para o nosso relatório de sustentabilidade ambiental, porque tudo aquilo que a gente faz, a reciclagem, a gente reaproveita e não vai parar no aterro sanitário para não gerar os gases de efeito estufa e todo o resto aqui que a gente... Então, hoje, aqui no 9 de julho, a gente tem um processo onde a gente separa plástico, papel e algumas outras coisas, tá? A partir de hoje, então, se puder... eu acho que eu tenho que pegar com a Fernanda, aquele negocinho de trocar. Eu ia pedir para ele trocar, mas... a gente tem um objetivo aqui, então, a partir de hoje, de facilitar um pouco mais esse processo de descarte de resíduos, onde a gente vai criar uma coisa chamada de mix de recicláveis. Esse mix de recicláveis, vocês estão sabendo em primeira mão, tá? Então, vocês vão me ajudar a divulgar isso pelo hospital, tá? Vamos fazer um contrato a hora que vocês saírem daqui, porque eu preciso da ajuda de vocês. A gente vai... a instituição como um todo, a partir de hoje, então, começa a ter esse conceito de mix de recicláveis. Pode parecer uma coisa pequena, mas é uma coisa bem grande, é um movimento bem grande dentro do hospital, onde a gente vai poder descartar os resíduos recicláveis todos dentro de uma mesma lixeira. Por que a gente vai fazer isso? Hoje o nosso fornecedor, né, ou para onde a gente manda esse resíduo reciclável, ele faz uma triagem mecanizada desses materiais. Então, não é mais como antigamente que tinha uma esteira, onde o pessoal ficava separando material por material. Hoje entra dentro de um processo mecanizado e a máquina que faz a separação e a gente conseguia a validação para que a gente encaminhasse o nosso resíduo reciclável como mix de recicláveis. Então, assim, antes a gente tinha uma lixeira vermelha, uma azul, uma amarela, várias cores. Agora a gente vai ter uma lixeira só, tá? Então, o nosso objetivo aqui propor aqui a segregação e o descarte adequado dos resíduos, e a gente precisa fazer uma mudança importante. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente quer fazer. Esse aqui é o nosso objetivo, né? Então, a gente tem hoje um cenário de geração de resíduos que é esse aqui, ó. A gente tem 43% de resíduo comum, 11% de resíduo reciclável, 42% de infectante e 4% de químico. A gente quer sair desse cenário para esse cenário aqui, onde a principal mudança é o nosso resíduo reciclável precisa chegar em 20% do total do resíduo gerado e o infectante precisa diminuir
de maneira significativa para que a gente fique dentro. Então, Fernanda, isso aqui já é uma das ações que a gente está fazendo e que a gente espera alcançar esse resultado para contribuir com o relatório de sustentabilidade ambiental, e contribuindo com o relatório de sustentabilidade ambiental, a gente contribui para a sobrevivência das próximas gerações, tá? Vamos lembrar disso sempre, porque senão a gente fica falando só de um prisma e não conecta isso com o nosso, né? Então, a gente quer sair daqui para chegar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter mudanças importantes nos quartos, nos leitos de internação, onde a gente, não agora, não nesse momento, mas no decorrer aqui desse projeto, a gente vai tirar os resíduos recicláveis, os resíduos infectantes de dentro do quarto, e a gente vai acrescentar dentro dos quartos de internação uma lixeira de resíduo reciclável. É uma mudança bem importante. Sabe por que a gente vai fazer isso? Principalmente porque o nosso cliente pede bastante. Sabia que a gente tem um monte de paciente que fala, poxa, mas aqui não tem uma lixeira de resíduo reciclável dentro do quarto? Então, a gente agora, de uma maneira organizada, né, a gente vai conseguir fazer isso e trazer isso para o nosso cenário aqui do hospital. Então, hoje, ó, a gente tem essas etiquetas aqui que são as que identificam as lixeiras, né? A gente tem aqui o resíduo comum, o resíduo infectante, o resíduo químico, cada um com a cor aqui que a legislação pré-determina, né? Que seja dessa maneira. E antes a gente tinha essas duas lixeiras aqui, ó, de resíduo plástico, de resíduo de papel, e ainda em alguns lugares a gente tem a lixeira de resíduo de metal, que a gente usa uma identificação amarela. A partir de hoje, então, no 9 de julho, é essa identificação que vocês vão ver na lixeira de resíduo reciclável. Tá? Então, a gente está começando a mudar, que a gente já está com um time de limpeza empenhado para fazer essa mudança. E, ao longo desse projeto, a gente ainda vai fazer algumas etapas, ele vai ser faseado, a gente vai acrescentar uma lixeira como essa dentro dos leitos de internação. E em todas as áreas do hospital, todas as áreas do hospital vão ser revisadas, a gente vai olhar espaço por espaço para readequar essas lixeiras. Então, assim, não muda o que descartar aonde, mas a gente está ajustando a questão do descarte. Então, aquele item que você descartava, né, tem um item lá infectante que eu descartava na lixeira infectante, permanece. A gente não muda nada nesse sentido, mas a gente muda aqui essa questão de como descartar, em qual recipiente adequado. Parece uma coisa simples, né, gente? Mas como a junção disso aqui, a gente facilita, inclusive, para que as pessoas não precisem ficar pensando o que eu vou jogar onde, né? E trazendo isso para dentro dos quartos de internação, a gente vai conseguir chegar naquele resultado que a gente passou. Eu espero chegar nos 25%, mas eu não quis ser tão ousado assim no início, né? Vamos lá. Por que a gente está fazendo isso também? Porque não é adequado gerar aquela quantidade, essa quantidade de resíduo infectante que a gente gera é muito grande perto do benchmarking que a gente tem no mercado. Por isso que a gente precisa chegar nisso aqui, para depois daqui também pensar de que maneira mais a gente vai melhorar, tá? Então, aqui a gente tem um grande movimento, né, na direção da contribuição efetiva aqui com a sustentabilidade ambiental. Como eu disse, todo mundo no nosso dia a dia, a gente não precisa fazer um MBA para entender sobre sustentabilidade ambiental. O que a gente precisa é saber que o meu dia a dia, que o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz no dia a dia, conecta diretamente com as coisas aqui que a Fernanda trouxe para a gente saber, tá? Então, a gente vai usar essa identificação, espero ter vocês aí como multiplicador todo mundo que está aqui presente como multiplicador, e a partir de hoje a gente começa a fazer essas mudanças aqui nas lixeiras. Vai ser muito legal que a gente vai melhorar os espaços também. Tinha espaço que eu tinha que ter 4 lixeiras. A partir de agora, a gente começa a ter menos lixeiras e de uma maneira mais... A gente começa a usar a capacidade nominal da lixeira de maneira mais adequada. Então, a gente está fazendo aqui, em primeira mão, o lançamento também desse novo processo. E, aos pouquinhos, a gente vai chegando até todas as áreas do hospital. O hospital está 100% mapeado para que a gente faça... A gente tem um cronograma e a gente vai fazer isso em todas as áreas. Seja nas UTIs, no SADT, nas áreas sociais, a gente vai fazer isso de maneira organizada em todas as áreas para fazer essa mudança. Tá bom? Era isso que eu tinha aqui para passar para vocês. Gostaram ou não? Vocês acham que isso pode dar certo? Eu quero agradecer muito aí a ajuda da Cíntia e da Cris Mizói que vieram comigo nesse projeto. É algo difícil de fazer, tá, gente? Porque aqui nós estamos falando, parece uma coisa simples, mas é mudança de cultura, tá bom? É uma mudança de cultura importante e aí quem se interessa por esse tema pode ajudar a gente na multiplicação dessas informações, tá? Vamos fazer o sorteio, então? Você quer falar, Cíntia? Vamos. Boa tarde, pessoal. Não vou adiantar, porque a parte melhor está para chegar, né? Que esse sorteio dos brindes é tão lindo. Eu estou aqui pertinho. Agradecer a Fernanda
por ter vindo aqui conversar com a gente. E eu filmei o Vitor sem autorização dele, porque como eu achei que tinha pouca gente, vocês, né, obrigado por terem vindo, mas tinha ali 33 pessoas no online. Vou editar, quem vai me ajudar a editar aí, que é bom de editar vídeo, o pessoal da hotelaria, e a gente vai divulgar aí para o pessoal, porque é uma ação super importante, né? E Vitor, não é apelativo, né? É real, porque não tem planeta B, né, gente? Só tem um. Então é esse mesmo que a gente tem que cuidar, né? E vai além de tudo. E se a gente quiser que nossos, eu não digo nem filhos, né? Que de repente filhos eu até tenho, mas netos, bisnetos, né? As pessoas tenham esse planeta nas próximas gerações. A gente tem que mudar aqui e agora, né? Então está nas nossas mãos. Obrigada, viu, pessoal, pela presença. Obrigada, Fernanda. Prazer, viu? Obrigado, Cíntia. Palmas, isso. Ô, Gustavo, eu quero saber se vai ter a musiquinha do Baú da Felicidade para fazer o sorteio. Poxa vida, se não tiver, eu vou ficar triste, hein? Pessoal, a gente conseguiu, então, aqui esses prêmios para a gente sortear. São alguns arranjos, alguns de parede e outros são para estante mesmo, tem um suportezinho. São 3 prêmios, tá? Tem um conjunto com 3 nichos e com plantas naturais. Depois tem um outro desse com suporte, que é grande e um menorzinho. Então, são 3 prêmios, é um conjunto com 3. E dessa maneira, a gente vai sortear, então, 3 pessoas. A concorrência vai ser bem pequena, porque tem pouca gente, ó, são 43 pessoas, né? Muito bem. Depois tem aqui o contato da empresa, que a gente conseguiu, é uma empresa que faz um trabalho bem interessante, depois se vocês quiserem a gente passa para vocês, tá? Que nem esses que eu falei, o conjunto com 3, eles são fixos, coloca assim na parede, e esses eles ficam, pode ver que eles têm um fundo e o outro tem... são 3 sorteios, é esse conjunto de 3, depois um desse e um desse. São 3 nomes sorteados, tá bom? Vai ter musiquinha ou não, Gustavo? Eu vi isso na semana da enfermagem, eu achei ótimo. Pode sortear aí, Gustavo. Gostou, Fernanda? E a gente já divulga agora, tá? O ganhador. Número 20, vamos lá. A lista está sorteada e a gente tem o nome aqui do pessoal que está online, tá bom? Já está aqui na lista também. Aqui, ó. Número 20. Pois é, Deise. Deise Alves Coutinho. Muito bem. Muito bem. Parabéns, Deise. Não, ó, esse aqui primeiro. A gente começa pelo menor. Pode, ó, só toma cuidado que ele desmonta, tá? Ele tem que tomar cuidado porque ele tá bem... Depois tem a caixinha aqui, se você quiser levar. Vem, Fernanda, tira a foto. Para não pegar o... Muito bem. Parabéns, Deise. Que lindo, hein? Podemos ir para o próximo, Gustavo? Número 25. Tá aqui. Tá, é aqui, ó. Não. 25. Kleber Costa das Graças. Muito bem. É do nosso time. É isso também agora, tá? Eu fiquei insistindo para ele vir, tá vendo? Olha, muito bem. Vamos tirar foto. E agora o conjunto aqui com 3 nichos, tá? É o último sorteio. Pessoal que está online, lembrando que o nome de vocês está aqui, tá? Tá numerado, tá? A musiquinha. Eu tenho aqui as caixas. Tem.
Vamos fazer, então, agora um suspense. Se alguém está online. Eu acho que é, porque a partir desse número é quem está online, ó. Você quer falar? Valesca Santos. A Valesca da ouvidoria, né? Parabéns. Olha, gente, eu vou falar, ela vai ficar brava comigo, mas a Valesca é recém-casada, então vai ficar linda na casa nova, né, Valesca? Parabéns. Gente, então é isso. A gente encerra aqui, tá? Passamos uns minutinhos aí, doutora. 5 minutos, hein, doutora? Mas é por causa dos prêmios, tá? Tá bom. É, Tá bom. Foi por uma boa tem causa. algum... Adriana, tem algum encerramento? Tem alguma outra coisa que você queira fazer do próximo lanche clínico? Não? Podemos seguir? Gustavo, obrigado. A musiquinha ficou show. Ficou ótimo. Obrigado. Bom, Obrigado, pessoal, tá então, bom, Fernanda, pela sua disponibilidade. Gente, obrigado. Até mais. muito obrigada. Em nome do Centro de Estudos, agradecemos a presença de todos e essa linda apresentação de hoje. Na quarta-feira que vem teremos um novo lanche clínico. Bom final de semana para todo mundo e bons feriados. Até a próxima.